designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz-no aqui. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, envolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que acontece isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram: por que não conseguimos expulsar? E Jesus disse: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Palavra de Deus. Estende sua mão para cá para mim. Diga: Senhor meu Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, fala na boca dele, ele está com a palavra, e eu quero ouvir o Senhor, eu preciso ouvir o Senhor. Há coisas em minha vida que precisam ser consertadas, há coisas em minha vida que às vezes precisam ser tiradas. Usa ele agora, com palavra de sabedoria e de conhecimento. Em nome de Jesus, eu vou ouvir a voz do Senhor e saio daqui hoje abençoado, liberto, consagrado, escolhido, equipado, fortalecido, em nome de Jesus. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Queridos, esse texto que eu acabei de ler com você, eu não quero falar sobre as profundezas de Satanás, conforme eu preguei sobre o gadareno aqui. Não quero falar sobre as marcas de Satanás quando ele possui alguém. A gente pode comentar no decorrer do texto, mas eu quero trabalhar um pouquinho aqui sobre a oração deste homem. Olha para cá, a oração deste homem, que é uma oração mais fraca que eu já vi na Bíblia, mais medrosa, mais natural, mais carnal, cheio de incredulidade, e ainda o Senhor ouviu. Quero falar um pouquinho sobre isso. O texto, pela história, vocês conhecem bem. Jesus subiu ao monte, essa é a história que está acontecendo. Jesus subiu no monte para ter aquele contato com Moisés, com Elias, aquela transfiguração. Tinha 3 discípulos mais fortes, mais proeminentes com Jesus. Estava ali o Pedro, o Tiago, o João, estava com ele no monte. Ficaram os 9 embaixo. E veio a multidão acompanhando, porque eles queriam sempre caçar defeito em Jesus, erro, queria sempre apontá-lo, queria sempre pegá-lo, Jesus, de alguma maneira contrária. Não olhava as coisas boas que Jesus fazia e empenhava, queria caçar alguma coisa errada. Eles estavam treinados para fazer isso. Eu já pego um gancho aqui para falar com você. Toda liderança que Deus escolhe, irmãs que cuidam de criança, que dá a escolinha,
gente que cuida da igreja, pastores, ministros do louvor, de juventude. Toda liderança é uma autoridade. Policial, corpo de bombeiro, juiz, advogado. Se você entrar dentro do correio, aquele segurança, ele é uma autoridade ali, constituída pelos homens e por Deus. Aonde você entra, em qualquer lugar que você entra, você vai ver uma base de autoridade. Você chega numa casa, tem uma autoridade naquela casa. Ou é o pai que está ali dele, ou avô. Mas você vai pegar, você logo vai identificar uma base de autoridade. E aquela base de autoridade se divide, presta atenção aqui. Se você chega no correio, por exemplo, que eu comecei a falar, tem um vigia ali, que ele é uma base de autoridade, que você precisa respeitá-lo. Se ele falar, tire a bolsa, você tem que tirar. Porque tem crente que fala assim, não tiro não, sou servo de Jesus, só recebo ordem do grande Senhor. Você vai parar na cadeia com isso. Então você tira, ele é uma autoridade. Você entra dentro ali, tem uma outra autoridade, tem alguém que auxilia você a tirar uma senha, aquilo ali é uma autoridade. Você não vai chegando e colocando o dedo na máquina, a pessoa está ali para isso, para não estragar, para orientar, para ser mais sucesso. Uma corporação, ela é feita de autoridades, são pessoas que governam, ok? Uns governam sobre 1000, outros governam sobre 500, sobre 50. Que governa e é uma autoridade constituída pelos homens, constituída por Deus. A Bíblia é clara sobre isso em algumas passagens que eu não vou falar. Mas é interessante falar sobre autoridade, porque essa multidão sabia que Jesus curava, orava, corria atrás, mas eles não estavam procurando isso, eles estavam procurando erro. Então, em nome do Senhor, nós que servimos a Deus, a nossa mente é a mente do Espírito Santo, não é mente de trevas. Quando você deparar com autoridade, não olha dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro da sua família. O meu pai é viciado, chega aqui em casa e quebra tudo, dá vontade de matá-lo. Não faça isso que você luta contra Deus. Eu vou contar uma coisa aqui, não é engraçado, mas aconteceu. Alguém me ligou e falou assim, pastor, olha aí, olha o que essa pessoa disse, pastor, eu ouvi o senhor pregando sobre unidade e concordância. Falei assim, tá certo, preguei sobre isso mesmo, pois é. E lá em casa só está faltando um para entrar em concordância, porque o meu irmão concordou, a outra irmã, só falta a mãe. Eu falei assim, mas que maravilha, uma concordância para quê? Para matar meu pai. Eu falei assim, você não tá conversando sério comigo isso não, que é um abuso. De duas autoridades, do seu pai e comigo, como seu pastor. Você está me chamando de pastor de Satanás, só pode uma coisa dessa, eu não estou ensinando isso não. Não, mas que o meu pai chega bêbado lá em casa, faz bagunça, quebra as coisas, pega as coisas, é só ele chegar, que acaba a paz lá dentro de casa, e nós chegamos num acordo, que se matar ele, acaba com isso. Mas a pessoa pode ficar tranquilo, que nós não vamos colocar a mão não, e tem alguém que faz o serviço. Aí eu falei com ele assim, querido, para não falar outro nome, querido, o seu pai está fazendo isso dentro da sua casa porque você, como filho de Deus, não está exercendo sua autoridade lá dentro. Porque se você, como filho de Deus, exercer sua autoridade, não vou falar que seu pai é salvo, mas que isso muda. Então, se quer matar, mata a sua velha natureza. E deixa que Cristo vive em você, porque você não foi mudado, você não foi convertido ainda não. Você está na igreja, participa, toma ceia e dizima, mas convertido você não foi não, seu coração é mau. Então quer matar, mata a sua natureza. O seu velho homem tem que morrer, para você falar, Cristo agora vive em mim. Aí passou uns dias atrás, ele já me ligou. Pastor, meu pai saiu de casa, lá em casa está uma paz, ele está morando, está tendo uma dependência que ele não tinha antes. Só acredito que eu dei ele até R$50, pastor, nem acreditar que eu dava meu pai R$50. Eu falei assim, é porque o velho homem está morrendo, você está exercendo sua autoridade. Pegou isso, irmãos? Então, quando você identificar uma autoridade, ainda que ela esteja agindo de maneira que você não concorde, o seu dever é, Deus todo Criador, toma meu pai, que é uma autoridade sobre a minha vida, em tuas mãos. Toma minha mãe, ela pode estar fazendo o que for, mas é minha mãe, o Senhor mandou honrá-lo, e eu honro orando. Toma aquela autoridade, eu já vi gente falando assim, ó, lá perto de casa tem um policial, ele é nojento, você pega contra isso. Você tem que falar, meu Deus, tem uma autoridade aqui no meu bairro, que ele se converta, que ele seja uma autoridade espiritual e depois terrena,
E isso falando do mundo espiritual. Aqui na igreja, meu Deus, toma o pastor Apolo em tuas mãos, ajuda ele a agir certo. Toma o pastor Júlio, toma o pastor Mauri, toma os diáconos, toma a liderança, o Adriano, a Vera, a esposa, toma as pessoas que trabalham na área de liderança de igreja. Nunca que você chega numa autoridade e fica assim, ó, ele vai errar, quer ver? Vai falar errado, quer ver? Olha lá o que ele falou. Você comete um grande erro e atraso para a sua vida. Quem está entendendo? É algo para te abençoar em nome de Jesus. Gostei muito quando a Valéria falou assim, ó, o meu esposo estava querendo ir. Falou com a sogra, nós temos que falar alguma coisa, ele tem que ir. É um pedido de súplica. Ela não falou assim, você tem que ir, você é o meu marido. Se você não vai, você vê o que você vai arrumar. Ela não agiu desse tipo. Se tivesse agido desse tipo, errado contra a autoridade, tinha perdido os prêmios. Mas o coração, Deus toca o coração do meu marido, ele tem que ir. Chamou até de Nem, Nem, vamos, não foi? Eu ouvi uma frase muito bonita que diz assim, onde o amor não resolve, nada mais deve ser feito. Se o amor não resolveu, se o amor não ajudar, se o perdão não vai trazer a pessoa para se colocar de pé, não tenta agir na ignorância não, que você vai só piorar a situação. O perdão não resolveu, a graça não resolveu, a atitude boa não resolveu, não faça mais nada. O que você poderia fazer, você fez. E aqui nós temos a multidão que está discutindo com os discípulos, porque um homem chegou, um homem que tem um filho, o filho endemoniado desde criança. Parece muito aquela mãe, né? Esses dois deveriam casar, né, irmãos? Esse homem com aquela mãe que vem procurando, pedindo socorro para a filha, vocês lembram? Aquela mãe que é de qual que é a região que é dela, gente? Da mãe? A mãe da filha endemoniada? De Tiro e Sidom? Não, de Gadara, não. Ciro Finícia, a mãe, que é dessa região da Síria, que ela não é de Israel, ela chega gritando, a minha filha está endemoniada. Vocês lembram dessa passagem? Aqui agora é o homem, é o pai que chega falando, meu filho está endemoniado. Os dois libertos deveriam ter um relacionamento, né? Porque parece que a mãe não tinha marido, aqui parece que o filho não tinha mãe. Deveria juntar, depois do filho liberto seria uma benção. É uma coisa que não tem como mais, já está morto, né? Claro. Mas vamos lá, não adianta. E agora ele chega procurando Jesus, porque o filho está endemoniado, não tem solução, os discípulos não conseguem resolver o problema, e não conseguem resolver nem é só porque não tem fé, nem é só porque não ora e nem jejuma. Os discípulos estavam numa situação difícil, irmãos. 9 discípulos, o Senhor Jesus lá no monte, tendo manifestações grandes, os 9 queriam ter ido, não podia porque tinha que parar a multidão aqui embaixo. A multidão chega fazendo todo tipo de pergunta, chega um pai com um filho endemoniado, a pressão é muito grande sobre os 9 ali. Ele não tem nem tempo de concentrar, não tem tempo de organizar, doido torcendo para Jesus chegar, e de repente Jesus chega e fala, que bagunça é essa, o que está acontecendo? Eu deixo vocês 9 rapidinho, arruma uma confusão dessa. Aí, não, é os escribas, é o pai desse menino, é esse menino demoniado também, fazendo uma bagunça, é o povo fazendo pergunta, está uma situação aqui que é só o Senhor. Olha o que Jesus fala. É terrível quando o ser humano age sem assumir suas responsabilidades. Que quando Jesus chegou e perguntou o que estava acontecendo, da multidão eles disseram, nós trouxemos aqui e os teus discípulos não conseguiram expulsar. Essa era a maneira de culpar Jesus, é os teus discípulos, não é discípulo nosso. Esses discípulos do Senhor são fracos, eles não conseguem resolver o problema. E Jesus diz que todos são incrédulos ali. Jesus falou, ó geração incrédula. Jesus está dizendo, vocês todos são incrédulos. Porque de fato uma multidão estava aos pés dos discípulos procurando Jesus, mas nem todos queriam ver o bem não, irmãos. Tinha uma multidão, tinha gente que estava assim, ó, não vai sair, não sai, não, é vergonha, quer ver? Não vai sair. A incredulidade, eles não estavam com fé de solucionar um problema, eles estavam querendo ser o circo pegando fogo, assim, não vai sair, quer ver? Aí orava, o demônio caía, e fazia o menino espumar, jogava o menino no chão, e o povo falava, falei com você, não consegue, uma multidão terrível. Não era uma multidão com fé, e os que estavam com fé não conseguiam organizar o seu espírito para centralizar naquilo. Porque a batalha espiritual, quando você lida com coisas espiritual, a gente fala, grita, determina, mas tem que ter organização. Presta atenção aqui. Deixa eu te falar por que tem organização. Quando Jesus chegou na casa de um homem
que falou que a filha dele estava quase morrendo e depois morreu, quando Jesus chegou na casa dele, o que Jesus fez? Para entrar, para ressuscitar a menina, ele chamou o pai, a mãe e 3 discípulos. Ele estava organizando o ambiente. Ele não levou a multidão, não. Vem cá para vocês verem o que eu vou fazer ali. Jesus podia fazer, você não fez. Ele falou: pai, mãe, Pedro, Tiago e João, me acompanhem. E nós, vocês ficam aí, fecha a porta, fazendo favor. Vocês ficam de fora. Organização para falar com Deus. Organização para receber bênção. Organização para ter sintonia com o Senhor. Organização. Os discípulos tinham que aprender isso. Não era que os discípulos não estavam preparados, não tinham fé nem nada. Faltava organização também do ambiente. Vocês lembram quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes para uma multidão? O que ele falou? Senta, 50, 100, quero que todo mundo senta. É uma multidão de 15 mil pessoas, Jesus fala, senta todo mundo. Olha a organização para Deus trabalhar. Senta todo mundo. É por isso que na hora da palavra é bom. Esse silêncio, como vocês estão aqui atentos, é maravilhoso ministrar as coisas quando está tendo isso aqui na igreja. Fica fácil Deus trabalhar, flui, o Senhor senta. Porque imagina, irmão, um pão que não acaba mais, você tira um pedaço, cresce, você tira um pedaço e 15 mil pessoas em pé. Comia até os discípulos de fome que estavam, pulava em cima dele, acabava com ele. Jesus falou, senta tudo, sentadinho, só os discípulos em pé. Agora vai lá, reparte no meio deles. Todo mundo sentava e os discípulos passavam. Aí Deus trabalha. Deus trabalha na organização. Amém, querido? Amém. Tem coisa na nossa vida que, se não for organizado, não é que você está em pecado, em desobediência, mas Deus está falando, organiza primeiro. Aquieta minha alma. O salmista ora dizendo assim, por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus, ele está falando, aquieta-te. Aquieta minha alma. Aquieta-te. Você está diante do Senhor. Aí você chega diante de Deus, eu não sei se vai fazer, se não fizer, não, eu vou orar, mas se Deus não responder, o que é que eu faço? Como que vai sair? Como que eu vou pagar? Como que eu vou resolver? Você precisa chegar e quieta a sua alma diante do Senhor. Esvazie-se diante do Senhor. Você não vai gritar, nem falar em línguas, nem orar, mas você vai ter uma oração concisa diante de Deus. Pai, a minha necessidade é essa. E só o Senhor pode resolver. Eu vim aqui para isso nesta noite. Nós temos que aprender a fazer isso. Isso é organização, centralidade, isso é alinhamento, isso é subir de nível, isso é sair do nível de, com todo respeito os irmãos que estão aí, mas subir do nível de reza que eu falo na igreja católica, reza até do Pai Nosso, já viu? Você já vai orando, Pai Nosso que está no céu, levantando, vestindo a roupa, saindo, comendo, não funciona. Não funciona. O Pai Nosso até pode funcionar orando só o Pai Nosso. Se você concentrar, Pai Nosso que estás no céu, você pensa nele. É Pai seu, é Pai do outro, é Pai de quem está perto, da família. É Pai Nosso, Ele está no céu, vê tudo. Santificado seja o teu nome. Aí você fala, oh meu Deus, eu não tenho conseguido santificar o nome do Senhor com o meu procedimento. Tem misericórdia de mim. Está vendo? Você vai... O negócio flui. Quando você chega assim, o pão meu me dá hoje, não, o pão nosso. Você está pedindo para você, para o seu irmão que não vai para a igreja, para o seu pai que não obedece, para a sua mãe que não te ajuda. Você está pedindo o pão para alguém que não faz parte já do seu ciclo, que foi mandado embora de casa, mas está falando, o pão nosso. Eu estou pedindo o pão, não é para mim. É o pão nosso, nos dai hoje o pão. Olha, a oração vai fazendo um efeito. Aí ela surge do que Pai Nosso que está no céu, santificado. Aí você liga a televisão, olha o vídeo. Oh, gente, que bobagem. O pão nosso de cada dia. Aí não tem como. Aí não flui. Aí é bobagem. É atitude de tolo. Não tem experiência. Aí é religioso. Aí são, sabe, aquelas rezas assim, que você fica passando aquela bolinha ali do rosário e pensando na morte, na conta, pensando em tudo quanto há. Coloca a vida em ordem, o seu coração em ordem, a tua alma em alinhamento, para você ouvir a voz de Deus e para você saber falar com Deus como convém. Amém, querido? E aí Jesus então dá uma palavra de autoridade. Olha o que Jesus fala.
Quando Jesus vê, ele fala: geração incrédula, vocês são incrédulos, vocês não acreditam, pede, mas não acreditam. E ele fala: até quando eu estarei com vocês para resolver essa situação? Até quando vocês vão sofrer? Porque Jesus sabia que ele estaria saindo da terra e ia buscar e conseguir as coisas mediante a fé. E Jesus diz: traga o menino. Aqui, irmão, já houve silêncio, já houve organização. Jesus botou ordem: traga o menino. E vai lá, o pai leva o menino. E trouxeram. Quando o menino, o espírito maligno, olhou para Jesus, ele já caiu endemoniado por terra e começou a espumar. Jesus nem o expulsou. Quando o espírito maligno viu, foi caminhando para o lado de Jesus, ele caiu. Jesus nem mandou. O que estava no Senhor Jesus, o espírito que movia no Senhor Jesus, Satanás viu que a autoridade era maior do que a dele. Eu levanto as minhas mãos para o alto agora em oração, e quem comigo deseja um passo maior com Deus, uma unção maior com o Senhor, você pode se colocar de pé comigo, nós vamos orar agora. A mensagem não terminou, mas eu sinto necessidade de fazer isso. Sinto necessidade. Eu estou sentindo falta, irmãos, um teclado, uma guitarra, tem que ter um fundo. Precisa, sabe, de mover assim. Precisa. Aquele fundo que não é aquele fundo que dá vontade de suicidar. Aquele fundo que quando você toca, dá vontade de quebrar o teclado no poder de Deus. Aquele fundo agora. Porque tem música que a gente pensa: agora acabou tudo mesmo. Agora ver se o plano funerário está pago, porque não tem jeito. Não, esse fundo musical não ajuda. Deus trabalha no meio dos louvores, é por isso que eu peço um fundo, para ajudar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou repetir e você vai viver nisso comigo aqui agora. Quando o espírito maligno caminhou para o lado de Jesus, ele caiu por terra e começou já a espumar. Só caminhou para o lado de Jesus. Olhou para Jesus assim, irmãos, só olhou para Jesus e tinha que dar os passos para o lado de Jesus, olhando. Isso podia acontecer. Aí a perna dele o poder de Satanás foi tão desafiado diante da autoridade de Jesus, que quando o maligno está caminhando para o lado de Jesus, trazendo o endemoniado, as forças de Satanás vai se acabando. Ele tem que caminhar no rumo do nosso Salvador, e Jesus está parado. Jesus está parado, esperando. Tem hora que nós precisamos avançar, como Davi avançou para matar o gigante Golias. Tem hora que nós temos que avançar, temos que pegar o que temos, seja a funda, o estilingue, as 5 pedras, e falar com ele: você vem contra mim, com a sua coragem, a sua força para me matar, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E você tem que correr, tem hora que tem que correr, em direção ao inimigo. Mas tem hora que Deus, e Ele quer fazer isso aqui, vai colocar você em pé, parado, em posição. Eu não sei. Você pode começar a louvar dentro da sua casa, sozinho. Você pode estar num lugar até público e de repente o Espírito Santo falar com você assim: para agora e se prepare, e você ficar ligado em espírito. Como Deus falou com a mãe há pouco tempo, que eu contei aqui na igreja. Ela estava andando, o Senhor falou com ela: ore agora pelo seu filho. No meio da rua ela levantou a mão e falou: pai, aonde o meu filho estiver, toma ele em tuas mãos agora. Ela chega em casa, o telefone toca. O filho tinha sofrido um acidente naquela hora, deu perca total no veículo, mas ele sofreu só arranhões. Deus vai levantar você como você está levantado aqui. Não são todos, eu sei que não são todos.
Infelizmente tem gente que está me ouvindo e está com incredulidade. Eu não posso resolver isso, isso é espiritual. Mas o que eu recebo eu passo, o que eu tenho que passar. Mas Deus vai levantar e algumas pessoas que crê que já estão no mundo da incredulidade. E você vai se posicionar diante da sua casa, de alguns lugares que Deus vai mandar a você. E Deus vai fazer que o espírito maligno que está na vida de alguém caminhe em sua direção. Não é para te destruir. Não temas, não fique com medo. Ele pode espumar pela boca. Ele pode gritar e falar que odeia você. Ele pode mandar você sair. Você vai ficar em espírito posicionado. O que eu estou pregando não é para todo mundo. Eu estou liberando isso aqui, não é para todo mundo. Mas se tiver pelo menos uma pessoa que entende o que Deus está falando nesta noite, você vai viver coisas com Deus que você não viveu ainda. E quando caminhar na sua direção, maligno, quando você estender a mão, quando você vai fazer isso agora, estende a mão com autoridade, vai cair por terra para a glória de Jesus. O demônio da doença, da enfermidade, da loucura, do suicídio, do desemprego, vai cair por terra. O demônio da briga. Não é você, é o que está em você, é maior do que ele. O que está em você que ele. Você vai estender a tua mão com autoridade e sem incredulidade. E você vai dizer: em nome de Jesus. Diga comigo: em nome de Jesus. Diga comigo, igreja: em nome de Jesus. Todo espírito maligno, todo levante de Satanás, toda opressão infernal, tudo que vem contra a tua casa, tudo que vem contra a tua vida, Deus não te chamou esta noite para uma reunião comum. O céu abriu sobre nós e o Senhor ensina a igreja viva dele nesta noite a obter vitória, a obter vitória. Você não está numa boate, você não está num ambiente de carne, você não está num ambiente onde você bebe, você fuma, você dança e volta para casa doente, depressivo, pensando o que vai fazer da vida. Você está num ambiente onde a carne, onde a alma é morta e onde o teu espírito é tocado pelo Espírito Santo e coisas novas Deus revela para você. Deus revela coisas novas, Deus revela coisas novas. Deus fala onde está o problema, Deus fala onde está a dificuldade, Deus mostra para você aonde está escondido o maligno, e você diz comigo agora, repete comigo: em nome de Jesus. Igreja do Senhor, igreja santa, igreja poderosa, igreja escolhida, igreja lavada, igreja vitoriosa, igreja de Jesus, igreja que vai morar no céu, igreja que tem autoridade, igreja que recebe dom, povo de Deus, homens e mulheres, diga comigo: em nome de Jesus. Você vai saber do seu problema. Eu já termino a pregação. Não era para terminar aqui, irmão, mas é o Espírito. Eu ia falar outras coisas. Não ia parar aqui. Mas o Senhor chegou, mandou parar aqui e basta. Não é por muito falar. Aqui eu termino. Você sabe da história. O Senhor expulsou o demônio e a vitória é nossa. Agora o Senhor quer tratar com você pela essa palavra. O que precisa cair na sua vida hoje? O que precisa ser expulso da sua vida? O que queres que eu te faça? O Senhor pergunta. O que é? Não seja incrédulo. Não, se você entra nessa igreja, aonde aqui nós temos prezado a palavra, os ensinos, a adoração e a oração, não entra murmurando. Deus falou para a murmuração aqui nesta noite. Não entra murmurando. Não murmura com Deus. Tem gente que não recebeu as coisas
porque murmura com Deus ao invés de orar. Receba em nome de Jesus. Isaías 45:9. Ai daquele que contende contra o seu Criador. Você é filho, mas você está falando mal, você está questionando e murmurando contra Deus. Não faça isso. Orar é uma coisa, murmurar é outra. Ai daquele que contende contra o seu Criador. Caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: por que está fazendo isso comigo? Tem alguém falando isso com Deus? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida, Deus? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor permitiu? Deus está dizendo: caco, monte de cacos, questiona contra o seu Criador. Por que fizeste isto? Você está contendendo contra o Senhor. Deus manda você orar. Deus não manda você abrir a boca para questionar Ele. Se você tivesse orado o tempo que você está murmurando, o Senhor está dizendo: eu já teria resolvido a tua causa. Oh, glória a Deus. Se você se levantasse para clamar ao Senhor, ao invés de murmurar e perguntar por que está fazendo isso, Ele já teria abrido o céu sobre a sua casa, a sua vida e a vida dos teus filhos. Esse lugar é chamado casa de oração. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Deus cuida do filho. Pastor, mas o filho tem sido rebelde. Recebe isso aí, mas o filho rebelde da casa, o pai não mandou embora, ainda teve paciência com ele, deu ele benção. Deus cuida do filho. Pastor, mas o filho rebelde como eu, a parábola do filho pródigo, Deus não mandou o filho rebelde embora, Deus não mandou o filho que tinha inveja do outro embora, Deus estava tendo paciência com ele, e ele ainda que era rebelde, estava dentro da casa, dormia na casa do pai, comia das coisas do pai, e ele só não tinha mais, porque ele lamentava, ao invés dele ir lá e fazer o que ele queria, porque o pai disse: tudo que eu tenho é teu, e na hora que você quisesse, você poderia ter pegado. Mas o filho rebelde não pegou, porque não tinha tempo, gastava o tempo murmurando do filho novo que chegou na casa e estava ganhando festa. Ó Espírito Santo de Deus, Deus está dando a oportunidade a você que está aqui nesta noite ouvindo a minha voz. O que vai cair diante de você desta noite? Louvado é o nome de Jesus. Oh, aleluia. O que você quer que caia diante de você nesta noite para a glória do nome de Jesus? O que vai cair hoje? Não, eu estou pregando para crente. Crente não é crer em Deus. Crente que crê nessa palavra. Não estou pregando para incrédulo. Os incrédulos podem se assentar. É só você que faz parte da geração eleita, do povo santo, do sacerdócio real. Incrédulo não move, incrédulo não acredita, incrédulo não dá graça, incrédulo fica ouvindo a mensagem e perguntando: será que é verdade? Será que é verdade? Não seja incrédulo. O que é que você quer que caia diante dos seus pés para a glória de Jesus? Porque Deus está para te abençoar. O que é que você quer que caia diante dos teus pés? Nós vamos falar em nome de Jesus, e você vai gritar, se você puder. Se você tiver vergonha de alguma necessidade, fala mais baixo. Mas se eu fosse você, gritava o que você queria. Eu vou gritar o que eu quero aqui nesta noite. Eu vou falar com alto e bom som. Eu quero que os anjos escrevam, que os demônios ouvem e que a igreja seja testemunha. Mas ninguém vai prestar atenção, porque você vai estar cuidando da sua necessidade, eu sei. Deus está dando tempo para você reunir. Pastor, mas é muitas coisas. Escolha pelo menos 2 ou 3 que tem prioridade.
Escolha, escolha agora, escolha, defina. Saúde, defina saúde. Dinheiro, eu quero recurso, meu Deus, para mim ser fiel, abençoar a igreja e a minha casa ser próspera. Defina financeiro, defina. Família, defina família. Filhos, defina filhos. Ministérios, defina. Profissão, defina. Cura para filho, parente, não sei, defina agora. Jovens que estão me ouvindo, em nome de Jesus, eu cito o nome de vocês: Samuel, Atos, o Júnior, Arthur, Ingrid, Evelyn. Vocês que estão me ouvindo aí, Stephanie, Gustavo, já são mais espirituais. Simon, Amanda, Gabriel, os filhos ali da irmã Maria José. Jovens que estão me ouvindo, se tiver alguém atrás, não estou vendo, jovens que estão me ouvindo. A Brenda, a Reinere, jovens que estão me ouvindo. Defina o que você quer agora, em nome de Jesus. Defina isso. Eu quero que na hora que você pronunciar, eu quero que você fale o que você deseja diante de Deus. Defina isso agora. Escreva seu futuro agora. O pastor Júlio falou que se você acreditar, hoje será o dia de uma nova história. Comece agora. Defina isso. Defina agora. Senhor Jesus. Chama a Vera. Na hora que eu falar, o que é que vocês começam? O que eu tenho é bem maior. Começa daqui. Vai com providência, Jesus. Senhor Jesus. Está se vendo, irmãos, em posição de guerra, parado, e o maligno caminhando para o seu lado, mas perdendo força nesta noite? Oh Deus, eu não saio da minha casa para vir no ambiente, para olhar erro dos outros. Eu venho aqui para receber, e eu estou recebendo algo de Deus, sendo avivado, porque Deus está nesse lugar. Deus fala neste altar, Deus fala. Levanta as mãos comigo, igreja santa. Homem e mulher escolhido do Senhor Jesus. Levanta a mão comigo, guerreiro e guerreira. Eu disse que eu ia falar sobre oração. O pai do endemoniado, ele não orou com a oração que foi tocada. Ele disse: Pai, ajuda a minha incredulidade. Oh, se o Senhor puder, tenha misericórdia. A oração dele foi fraca, mas foi oração feita em pedido a Deus, e o Senhor Jesus o atendeu. A oração fraca é do que a murmuração forte. A oração ainda com medo é melhor do que contender contra Deus. A oração, às vezes, até sem muita convicção, é melhor do que você perguntar a Deus por que Ele está fazendo isso na sua vida. Vir na igreja ainda cansado é melhor do que ficar em casa assistindo, vendo e fazendo o que não agrada a Deus. Eu sinto Deus nesse lugar, nesta noite. Parece que os anjos do Senhor dobraram a presença dele nesse ambiente. Decidiu mover nesta noite muito grande, porque essa é a noite que Deus fez para te abençoar. Com as mãos levantadas juntamente comigo, igreja do Deus vivo, mulher de Deus, homem que o Senhor escolheu para abençoar, diga comigo agora: em nome de Jesus, cai por terra agora. Diga o que você quer. Eu digo agora: cai por terra, demônio que prende as pessoas,
de entrar nesta congregação, cai por terra diante da minha palavra, em nome de Jesus agora. Satanás que prendia jovens, Satanás que prendia casais, Satanás que não deixava as pessoas entrar nesta igreja, cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra situação financeira complicada, porque esta igreja é próspera. Deus prospera, Deus prospera, Deus prospera. Cai por terra agora todo impedimento, cai por terra agora toda obra maligna, todo escândalo, toda acusação, toda mentira, toda falsidade, toda ocultação, cai por terra em nome de Jesus. Este lugar é casa de oração, este lugar é casa de oração, este lugar é casa de oração. Deus ouve, Deus ouve, 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 ouve. Ele ouve a sua oração. Aleluia! 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 O que Deus tem é bem melhor. Aleluia! Receba. O que Deus tem é bem melhor. Aleluia, igreja. Você pode glorificar, você que recebeu. Ô glória! E graças a Deus, estamos abençoados.